Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou Adilson Breviglieri, estamos começando hoje mais uma entrevista com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Martinópolis às eleições 2020. E hoje o nosso convidado especial é o candidato Antonino Leite Oliveira, que é um senhor aposentado, empresário, professor de ensino superior incompleto pelo Partido Cidadania e traz como o seu vice o Rafael Toledo Andrade Oliveira, que também é empresário, e ele está pelo Partido Cidadania e o Rafael pelos partidos PSB, MDB e também o Cidadania na coligação Martinópolis, Grande de Novo. Antonino, o senhor é uma história viva de Martinópolis, um empresário, uma pessoa atuante, já foi vereador em 1963 e também foi prefeito de Martinópolis, que hoje ainda trabalhos, realizações suas, ainda a gente vive hoje, nos dias de hoje. Dá as suas palavras e diga para a gente quem é o Antonino, candidato a prefeito para Martinópolis. Sou um filho de Martinópolis. Fui o primeiro filho da cidade a governar o destino do seu povo. Isto ocorreu em 1968, quando disputei uma eleição que teve como emblema, como fachada, o Tostão contra o Milhão. Era eu o Tostão e consegui, depois de um bom trabalho que já vinha precedido pelo trabalho na Câmara Municipal, consegui, então, virar a eleição e ganhá-la. Fui prefeito por 4 anos, apenas. Não pretendi mais voltar. E, nesse período, o que aconteceu? Houve um grande trabalho, houve uma união das forças da cidade, houve uma compreensão da comunidade e conseguimos fazer do que aquilo na história popular foi o melhor governo da história de Martinópolis. Foi a grande largada de Martinópolis, né? Dentre a sua história, que é uma história muito bonita, uma história bastante importante para o município, a gente tem também o Balneário Laranja Doce, da represa Laranja Doce, que de uma certa forma ele também hoje é vivo por conta de uma ação que o senhor também teve quando prefeito. Sim, realmente a represa Laranja Doce sempre foi a menina dos meus olhos desde o meu trabalho como vereador. Na ocasião, instituímos o turismo e oficializamos o turismo, sendo que, posteriormente, ele se estendeu por toda a região, tendo eu colaborado com a equipe que trabalhou comigo em Martinópolis, na represa Laranja Doce, para que fosse trabalhar na construção da represa de rancharia do meu amigo Mané Facão. Posteriormente, em Presidente Epitácio, tivemos a honra também de cooperar com o Bergamo para que o turismo implantado em Martinópolis também fosse levado a Presidente Epitácio. Pois é, hoje o turismo ele é uma alavanca econômica para praticamente todos os países da Europa e também para as principais turísticas do Brasil. E o senhor acredita que o turismo pode ser também uma alavanca para que possa levantar a economia de Martinópolis? Corretamente. Este foi o objetivo primeiro, porque culturalmente o turismo é uma indústria sem chaminé. E nós queríamos que Martinópolis explorasse a riqueza da represa. E conduzimos a sociedade de Martinópolis a esse pensamento e, para isso, construímos o que se denominou cidade balneária, porque não se tratava simplesmente de um balneário isolado, mas de uma cidade balneária que deveria se inserir no processo de desenvolvimento das instâncias turísticas. Quer dizer, o senhor já tinha, naquela época, 55 anos, 56 anos atrás, o senhor já tinha
essa visualização. Então, o senhor acredita que hoje melhorar a questão da laranja doce, a questão do saneamento básico da represa e trazer condições para que o turista possa viver melhores dias, passar dias inteiros lá com a família toda, investindo, trazendo dinheiro de visa para a cidade, o senhor tem algum projeto para isso, quando prefeito agora? Na verdade, o projeto é de 50 anos atrás, porque trabalhamos dentro de um objetivo de desenvolver a represa a partir daquela etapa, com hotelaria, que até hoje não tem, com construção de arena de rodeio na represa para shows regionais, com construção de mais 2 barragens com 2 outros lagos. Por que estas barragens? Porque essas barragens não só estancariam as águas poluídas que poderiam ali entrar, como também estancariam o assoreamento. Porque não há como dragar a represa hoje se não estancar essa invasão de areia, o assoreamento. Então, para estancar, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer as barragens, criar 2 outros lagos e unificar a volta toda da estrada, da represa, da volta da represa. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, estamos conversando aqui com o candidato Antonino Leite Oliveira, candidato à Prefeitura de Martinópolis. Depois de um pequeno intervalo, a gente volta para trazer mais informações do seu plano de governo, ok? Só um minutinho, só a gente já volta. Estamos de volta às eleições 2020 pela Jovem Pan Presidente Prudente, entrevistando hoje o nosso candidato Antonino Leite Oliveira, candidato à Prefeitura de Martinópolis. Antonino, o que o senhor me fala a respeito da administração atual e a dívida que a Prefeitura tem hoje, que é uma dívida relativamente grande para o município? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Na verdade, de uma forma positiva, nós temos um compromisso de campanha e do partido. Não nos envolvermos em críticas a um passado. Interessa-nos o futuro, interessa-nos o desenvolvimento da cidade, interessa-nos uma Martinópolis grande de novo, como foi no meu período anteriormente. Quanto à dívida, é uma história de um prefeito para outro. Também não pretendo abordá-lo, porque esse problema ele é crônico, ele é histórico, e todo que vai lá fica lamentando porque existe essa dívida. Entendo eu que se eu me habilito a gerir o município, é porque eu terei capacidade de enfrentar esse problema e de geri-lo da melhor forma. Geri-lo com trabalho, com racionalidade, com uma administração séria, com um trabalho decente, como tive no primeiro. Nunca tive qualquer processo de improbidade, embora a administração tenha sido dinâmica, feito 100 em 40 ou em 4, tenha feito para a cidade, tanto na zona rural como na zona eletrificação rural, trabalhos pioneiros. Martinópolis foi pioneiro em recebimento de banco. Não existia no Brasil em lugar nenhum. O Estado recebia na coletoria estadual, a União recebia na coletoria federal. Martinópolis, no primeiro dia do meu mandato, suspendi qualquer recebimento da prefeitura, dando transparência à administração e à movimentação do dinheiro público e transferi imediatamente o recebimento e pagamento das contas da prefeitura em banco. Agora, e aí surgiu no Brasil esse hábito de se pagar e receber em branco. Me conta aí, o que o senhor pensa com relação à questão, outro problema grave da cidade de Martinópolis, que é a questão do saneamento básico. Já estamos aí há quantos governos que prometem resolver a situação e até agora nada?
O saneamento básico de Martinópolis, eu entendo ser o projeto mais inteligente da sua história. Ele teve a incumbência do ex-prefeito Francisco Belo Galindo e do meu pai Epaminondas Cardoso Oliveira, que na época, em 1956, se não me engano, carrearam o esgoto da cidade por meio da mata a 5 quilômetros fora da cidade. Esse, para mim, na minha análise geral, o melhor e mais inteligente projeto. Então, em princípio, o sistema de esgoto de Martinópolis é bem preparado, é bem estruturado. Em projeto, em implantação, o que é péssimo na atividade de água e esgoto em Martinópolis é a conservação e o desenvolvimento futuro. Quando prefeito, fiz o esgoto do bairro Além Linha, de Vila Alegrete. E, como nós tínhamos a represa abaixo, recalcamos esse esgoto para a bacia oposta, aberta em 1956. Fizemos isso e até hoje esse sistema é adotado, só que hoje ele se encontra em estado de calamidade pública, tanto pela conservação dos emissários, quando todos emburacados nas áreas da chuva, que saturam as represas da estação de tratamento. E a estação de recalque, a qualquer momento, pode entrar em pane, só tem uma bomba nesse sistema que atende a cidade, e a qualquer momento, se essa bomba pifar, um defeito que dê nela, a cidade estará sem esgoto. E esse esgoto estará indo para a represa. O nosso tempo é um pouco curto. Eu gostaria, então, que o senhor pudesse dizer para os nossos ouvintes e telespectadores, com o Antonino na prefeitura, o que a cidade pode ganhar? Dinamismo, amor à causa pública, desenvolvimento continuado, com projetos arrojados. Porque hoje não sou eu melhor do que ninguém, mas, na verdade, as minhas ideias, os meus projetos vão de encontro à necessidade da cidade e à vontade da população. Por isso, hoje, lidero já a campanha em apenas 60 dias de trabalho. Portanto, aí, conversamos aqui com o Antonino, que é o candidato a prefeito da cidade de Martinópolis, pelo Partido Cidadania, na coligação Martinópolis Grande de Novo, que reúne os partidos Cidadania, PSB, MDB e o vice Rafael Toledo Andrade Oliveira. Nosso agradecimento à sua presença aqui, nosso muito obrigado pelas suas palavras. Se o senhor quiser agradecer aos nossos telespectadores, fique à vontade. Agradeço a todos os telespectadores, especialmente a Rádio Jovem Pan, que teve o seu berço em Martinópolis com o Marcos Carmanhães, um martinopolense brilhando também em Presidente Prudente na região, e quero fazer uma menção ao meu vice, Rafael Toledo, um moço brilhante, um moço de um passado impecável, um moço que deseja crescer e prestar serviços bons à coletividade martinopolense. Muito obrigado. Conversamos então com o Antonino, aqui eleições 2020 pela Jovem Pan Presidente Prudente. Nosso muito obrigado e até amanhã.